Na preleção da noite, eu vou falar um pouco sobre o desapego aos bens materiais. E esse assunto está no Evangelho, segundo o Espiritismo, do capítulo 16, do item 1 a 15. O amor aos bens terrenos, ele é um dos maiores obstáculos para a nossa evolução espiritual, principalmente para o desenvolvimento da nossa moralidade. E esse apego que nós temos às coisas materiais, muitas vezes ele elimina as nossas faculdades afetivas. Ou seja, nós estamos tão envolvidos com as coisas da matéria, com as coisas que nós achamos que nos pertencem, que nós não temos tempo para dar um carinho, um abraço, um afeto, principalmente para aquelas pessoas que estão à nossa volta, que são os nossos familiares, às vezes até os nossos amigos, vizinhos, porque nós estamos muito empenhados nas coisas materiais. E muitos também não tiram um pequeno tempo, talvez 1 hora por semana que seja, para fazer um trabalho voluntariado, onde eles terão a oportunidade de auxiliar o próximo. E é isso que Jesus nos pede, que a gente ajude uns aos outros. E assim, Jesus também nos fala, que o trabalho na seara dele é muito grande. O grande problema é que são poucos os trabalhadores. Nada nos pertence, nem mesmo o nosso corpo, que fica aqui quando nós partimos para o mundo espiritual. E também todos os nossos bens materiais, nós somos apenas depositários, nós não somos proprietários de nada. Tudo pertence a Deus. Nós viemos do mundo espiritual para cá sem nada e voltamos para o mundo espiritual sem nada. Então, por que muitas vezes nós sacrificamos o nosso corpo com excesso de trabalho, justamente para cada vez mais adquirir mais bens? E às vezes, por causa desse excesso de trabalho, a gente pode contrair doenças e que vão gerar problemas no futuro. Nós vamos sofrer as consequências por causa disso. Se procurarmos avaliar os nossos sentimentos, o nosso interior, nós vamos perceber que por mais dinheiro que a gente tenha, isso não vai preencher o vazio que nós sentimos no nosso coração. Somente a prática da caridade é que vai fazer com que o nosso coração se encha de alegria. Muitos pais, eles amontoam fortunas e dizem que é para deixarem aos seus filhos porque não querem que eles caiam na miséria. Isso até pode ser justo e paternal. Mas será que aos olhos do mundo isso também não é um apego às coisas da matéria, aos bens materiais? Isso também não contribui para ensinar os seus filhos a serem egoístas e endurecer os seus corações? Jesus, ele disse a um jovem que o interrogava, como que ele poderia fazer para conseguir a vida eterna. Daí Jesus falou a ele: desfazei de todos os seus bens e siga-me. Quando Jesus falou isso, ele não quis dizer que nós devemos nos desfazer de tudo aquilo que nós possuímos, mas nos mostrar que o apego às coisas materiais, muitas vezes até o apego às pessoas, é um grande obstáculo para a nossa salvação. E se desfazer de tudo aquilo que nós temos também é contra a lei do progresso, porque todos nós precisamos, é um dever nosso, trabalhar pelo nosso aprimoramento, pelo aprimoramento do globo terrestre, e também trabalhar para a nossa sobrevivência, porque se não fosse assim, nós viveríamos uma vida de mendicância, e isso seria um peso para a sociedade. Então, por isso que nós precisamos trabalhar, claro que dentro também de um limite, não sacrificar o nosso corpo,
justamente para auxiliar também no aprimoramento do nosso globo e também para o nosso aprimoramento. Esbanjar a fortuna não é esbanjar a fortuna não é desapego aos bens materiais, mas é negligência e indiferença, porque muitas pessoas pensam assim: se Jesus nos ensina que nós devemos nos apegar dos bens materiais, então eu vou esbanjar. Mas esbanjar essa fortuna somente consigo mesmo, para satisfazer a sua vaidade e o seu orgulho, isso não é desapego, né? Então, o desapego, na verdade, é a gente se desapegar de tudo aquilo que nos pertence. Porque, se porventura acontecer que Jesus ou que Deus achar justo retirar essa fortuna de nós, isso vai nos fazer sofrer? Então, quantas pessoas cometem suicídio porque perderam a sua fortuna e se desesperaram e reclamaram? Né? Então, é isso que a gente tem que refletir, porque se Deus acha justo de dar fortuna para determinada pessoa, é porque ela confia nela e sabe que ela vai fazer daquela fortuna não só para satisfazer a sua vaidade e o seu orgulho, e também para beneficiar outras pessoas, muitas vezes gerando empregos, sendo um bom patrão, né, valorizando o seu empregado. Então, quando às vezes a pessoa não faz nada disso, aí Deus às vezes acha justo retirar isso para que ela aprenda a valorizar tudo aquilo que ela recebe de Deus. Eu gostaria de compartilhar também com vocês uma história que é bem interessante para a gente refletir. E essa história está no livro Bem-aventurados os Simples, está no capítulo 5, a história é A Gaiola, e ela foi editada pelo Espírito Valério. Então, nesse capítulo, ele conta a história de uma pessoa que foi visitar um amigo. Esse amigo, ele era muito rico, ele tinha uma mansão, e bem no centro da sala ele tinha uma gaiola com um pássaro dentro. E quando ele olhou para a gaiola, ele viu que o pássaro estava muito triste. Daí ele perguntou para o amigo: por que você não solta esse pássaro que está preso nessa gaiola e está tão triste? Daí ele falou para essa pessoa: você vai ver com seus próprios olhos, eu vou abrir a gaiola e ele não vai sair de lá. Porque ele está tão apegado, ele está ali desde criança, e ele está tão apegado a ficar ali dentro daquela gaiola, que por mais que eu abra a gaiola, ele não sai dali. Então essa história nos faz refletir do quanto o nosso apego às coisas materiais, e às vezes até a uma pessoa, pode nos prejudicar, principalmente na hora da nossa partida para o mundo espiritual. Quantas pessoas estão presas em casas com seus pertences, e por mais que os amigos espirituais queiram auxiliá-las para que elas se desprendam daquilo ali, e para que eles possam ir livres para o mundo espiritual e ali seguirem a sua caminhada do novo aprendizado, e não, elas permanecem ali presas porque não conseguem se desapegar. E assim estacionam a sua evolução, até que chegar o momento de elas acordarem e se desapegarem daquilo aí os amigos espirituais vão lá, recolham essas pessoas e levam para o mundo espiritual. Mas às vezes isso pode levar séculos, e as pessoas estarem presas ali. Então é por isso que Jesus nos ensina que nós devemos nos desapegar das coisas materiais e às vezes também das pessoas, porque às vezes as pessoas estão tão apegadas aos seus familiares. Isso não quer dizer que a gente não vai dar amor aos nossos familiares, pelo contrário, desapego é uma coisa, dar amor, dar carinho, dar atenção é outra coisa. É entender que cada um tem a sua hora e o seu momento. E que essa pessoa, quando chegar o momento dela, ela precisa voltar para o plano espiritual para seguir o seu caminho. Então, como eu falei no início, nós viemos para cá sozinhos e sem nada.
e voltamos para o lado de lá sozinhos e sem nada. Então, cada um de nós faz a sua caminhada. O que nós precisamos, por que nós estamos aqui? Para poder evoluir, para poder crescer e ajudar o nosso irmão que está do nosso lado a também crescer, a evoluir. Então, esse é o nosso papel aqui na Terra. Então, que Deus nos ajude, nos abençoe, para que a gente possa fazer esse processo, esse trabalho de desapego, para que a gente siga depois livre no mundo espiritual.